Que a graça do Senhor esteja sobre você. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Quero te pedir para ficar com a gente até o final. Meu nome é Felipe Tavares e nesse vídeo eu tenho um assunto que é muito importante para a tua caminhada cristã. Se você se interessa sobre escatologia, sobre assuntos relacionados às revelações dos últimos acontecimentos, dos fins dos tempos, eu te peço que fique comigo até o final desse vídeo, que se inscreva no canal, que deixe aí o seu like, que comente o que você pensa sobre esse assunto, se você tem alguma dúvida, e que compartilhe esse vídeo, porque assim o YouTube vai considerar que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para outras pessoas. Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série sobre o Apocalipse, a revelação, o livro das revelações. Será uma série curta, porém objetiva, onde a gente vai explicar de maneira sucinta, porém bem explicadinha, sem aqueles termos técnicos da teologia. A gente vai tornar esse estudo de forma bem acessível para você. Então, eu te peço em nome de Jesus que continue com a gente e que assista essa série, todos os vídeos dessa série. Amém? Livro de Apocalipse. Ele é atribuído a João. A maioria dos teólogos acredita que esse João é o mesmo João que escreveu as 3 epístolas de João, e que é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, o 4º Evangelho do Novo Testamento. E também seria o mesmo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Lembra lá dos filhos do trovão? Sim, seria esse mesmo João, aquele discípulo a quem Jesus amava, que reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus. A maioria dos historiadores e teólogos acredita nisso. Há algumas divergências, alguns acreditam que seja outro João, mas a maioria acredita nisso. O livro de Apocalipse, ele foi escrito num momento muito turbulento da história, né? Porque o general Tito tinha invadido Jerusalém, tinha matado muitos dos cristãos, dos seguidores de Jesus. Os discípulos tinham sido dispersos, né, por toda a terra ali. João tinha ido morar em Éfeso e lá ele foi preso. A tradição, algumas pessoas acreditam que esse João teria sido lançado em um tambor, um barril de azeite fervendo, mas por um milagre de Deus ele teria sobrevivido sem dano algum. Só que eu quero afirmar para você que isso não tem uma comprovação histórica, é apenas a tradição que afirma isso. O que importa é que João estava nesse momento na ilha de Patmos. A ilha de Patmos hoje é uma ilha linda, paradisíaca, turística, porém naquela época se tratava de uma prisão, um lugar para onde Roma exilava os seus prisioneiros. Eles pegavam as pessoas e colocavam nessa ilha para morrer. Sim, eles eram deixados lá para morrer. E João estava ali nessa ilha, já com uma certa idade, né, com uma idade já avançada, e ele teve essa revelação que é surpreendente e que marca a nossa história, a nossa maneira de ler a palavra de Deus. A primeira coisa que você precisa entender sobre o livro de Apocalipse é a seguinte: é um livro profético, literalmente profético. E quando a gente lê um livro profético, a gente não se apega à literalidade do texto, ou seja, a gente não está ali para buscar comprovações históricas, para buscar
o sentido exato de cada referência que está sendo exposta ali. Não, quando a gente lê um livro profético, a gente está preocupado com a mensagem, com aquilo que está sendo transmitido para a gente. Até porque são visões, né? Não é algo exato, preciso, igual uma palavra que foi dita aos ouvidos. Não, foram visões que ele teve e ele escreveu ali da maneira que ele podia escrever, de acordo com o seu estado físico, psicológico. Então não dá para você querer ler o texto e levar tudo ao pé da letra. Você precisa interpretar pelo teor profético do texto. Isso torna o texto mais brilhante, mais interessante ainda, porque se torna algo que transcende as culturas e as gerações. Nós lemos hoje o livro de Apocalipse da mesma maneira que Martinho Lutero leu lá em 1500, né, na época da Reforma Protestante. Então, assim, ele é um livro que vai durar até Jesus voltar. E cada hora surge uma interpretação nova, cada hora surge uma maneira diferente de ler o texto, de entender o texto. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo, muita coisa vai se cumprindo e a gente vai percebendo o texto. Vamos lá, vamos ler esse texto e mergulhar no que o apóstolo João está dizendo aqui. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que o texto ele não é escrito em primeira pessoa. Principalmente essa primeira parte aqui, ela é escrita em terceira pessoa, como se fosse outra pessoa que eu estivesse escrevendo. A segunda coisa que chama muito a minha atenção é que ele diz assim: as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, ele escreveu esse texto acreditando que tudo aconteceria naquela época, naquele tempo ainda. Ele nunca iria imaginar que passariam 2000 anos e que muita profecia ainda estaria por se cumprir. Não, ele disse aqui, brevemente devem acontecer. Versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse sentimento de urgência, ele aparece muito no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu para os seus discípulos e num determinado momento ele estava diante de 500 pessoas e foi levado ao céu. E nisso que ele foi levado ao céu, apareceram 2 anjos. Esses 2 anjos disseram para as pessoas que estavam ali presentes que do mesmo jeito que eles tinham visto Jesus ser levado nas nuvens, eles veriam Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Então, assim, para aquela geração de cristãos, a volta de Jesus triunfal era iminente. Eles esperavam para aquela época, né? E Deus, por N razões, manteve esse tempo até os dias de hoje, e graças a isso nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, tendo o privilégio de servir ao Senhor, de louvar o Senhor. Amém? Eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Peço a você para nos seguir nas redes sociais, para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com alguém. Amém? Fique com Deus até o próximo vídeo.